Olá, alunos. Desejo que todos vocês estejam bem. Nós vamos continuar com a nossa aula de Anatomia e Fisiologia Humana, a parte 2 da Introdução ao Estudo da Anatomia e Fisiologia. Nós tínhamos parado na última aula nos termos de movimento, que nós iríamos estudar hoje. Nós vamos começar aqui com dois termos, flexão e extensão. As imagens vão exemplificar bem quais seriam os movimentos de flexão e extensão que a gente pode realizar. Nós temos aqui o movimento de flexão na altura do ombro na primeira imagem. Se a gente consegue fazer os dois movimentos a partir da flexão e extensão dos músculos, tendo como ponto de partida o ombro. E também na primeira imagem, a flexão e a extensão das pernas, tendo como ponto de partida o quadril. Então nós temos um movimento aí que vocês podem ver de flexão e extensão. Também aí na segunda imagem, nós vamos ter nos braços o movimento de flexão e extensão, só que agora a partir do cotovelo. Nós também temos o movimento de flexionar e de estender o braço, como ponto de partida o cotovelo. E na perna, agora sem ser o ponto de partida o quadril, os joelhos. Nós vamos fazer flexão e extensão. Olhe, é bom observar que quando a gente parte do joelho para fazer o movimento de flexão, a flexão fica o contrário. Quando a perna, tendo como ponto de partida o quadril, é flexionada, é levada para frente do corpo, nós temos o movimento de flexão. E quando a perna é levada para trás do corpo, o movimento de extensão. Quando o movimento se dá a partir do joelho, quando a gente leva o pé em direção à parte de trás do corpo, nós temos a flexão. E quando a gente deixa o pé em relação ao joelho sobre o chão, na posição anatômica comum, nós temos o movimento de extensão. A partir do joelho, nós não temos esse movimento de levar o pé para frente, nós não conseguimos fazer esse movimento. Então, a própria posição anatômica já é uma posição onde o corpo está com a extensão desses músculos. O nome desses músculos nós vamos ver depois ao longo das disciplinas de sistema muscular. Também, se a gente observar essa questão de frente, parte da frente e a parte dorsal, ou ventral e dorsal, que a gente já viu, os braços também não têm o movimento de flexão e extensão quando da mesma forma que eles têm no ombro e no cotovelo. O movimento de extensão no braço, a partir do movimento do ombro, quando a gente leva para a parte de trás, a parte dorsal do corpo, nós temos o movimento de extensão. Já a partir do cotovelo, nós não temos esse movimento para a parte de trás. Já é a própria posição anatômica que a gente vai ter ali já o movimento de extensão desses músculos do braço. Então é importante esses termos de flexão e extensão para a gente poder também saber diferenciar o movimento que está sendo realizado. Nós temos o movimento de abdução e adução, sendo que abdução é quando a gente faz o movimento para fora do corpo, e de adução quando o movimento é realizado para dentro, para perto do corpo. Quando a gente leva, por exemplo, no caso da imagem, o braço para mais distante do corpo, nós chamamos de abdução. E quando a gente traz o braço para próximo do corpo, de adução. Circundação seria um movimento circular a partir do eixo do ombro. Então, esse movimento que a gente consegue realizar em nível do ombro, nós chamamos de circundação. Nós temos o movimento de rotação, que ele é feito quando nós fazemos uma flexão do braço em relação ao cotovelo
E quando é feita essa flexão do braço, é realizado o movimento de levar o braço para fora do corpo, para distante do corpo. Esse movimento é chamado de rotação. Para vocês irem guardando esses movimentos, é importante que vocês também realizem. Façam eles aí em casa, enquanto vocês estão vendo as gravuras, que vocês vão ter mais facilidade de entender esses movimentos. Então vai facilitar para vocês compreenderem os termos fazendo esses movimentos em casa. Então esse movimento de flexionar o braço e depois levar o braço flexionado com o movimento para fora do corpo, para distante do corpo, ele é chamado de rotação. Nós temos um movimento que ele se dá na mão. Esse movimento que se dá na mão, nós temos um ponto neutro, onde a mão, o polegar está para cima e a mão reta. Esse movimento de neutro, a partir dele nós temos dois movimentos. O de pronação, que seria palma da mão para baixo, e o de supinação, que seria a palma da mão para cima. Então são movimentos apenas das mãos. Então nós temos o ponto neutro e a partir dele supinação e pronação. Lembrando que numa posição anatômica correta, a mão estaria com o movimento de supinação. Vocês vão lembrar isso a partir dos slides da aula passada. Para os pés, nós temos uma posição neutra, que seria a posição de todos os dedos retos encostados no chão, e nós poderíamos fazer uma eversão, deixando a parte medial do pé encostada no chão e levantando os dedos da parte lateral, subindo eles. E uma inversão fazendo o contrário, elevando do dedão e deixando os dedos menores encostados no chão, elevando a parte medial e deixando a parte mais lateral encostada no chão. Aqui nós temos também, dentro dos movimentos de abdução e adução, nós temos um movimento de rotação medial e rotação lateral. É possível fazer uma rotação do braço e das pernas, levando em consideração aqueles termos anatômicos que nós vimos na última aula, o medial e lateral. Quando a gente gira fazendo uma rotação para fora do corpo, para a linha medial, nós chamamos de rotação para a linha lateral. Quando a gente gira o corpo, faz a rotação do corpo no sentido para fora do corpo, em direção à linha lateral, é chamado de rotação lateral. E quando é feito um movimento para dentro do corpo, em direção à linha medial, nós temos uma rotação medial. Vocês conseguem fazer isso também em casa, fazendo o movimento das mãos aqui você acaba fazendo, não é para fazer supinação e pronação, é para fazer o movimento do braço todo. Então, nele você consegue fazer a rotação medial e a rotação lateral, no braço todo. E não é inversão e eversão. Na perna tem que girar a perna toda em relação ao quadril, tá? E o braço em relação ao ombro. E aqui a gente torna a ver aqui o exemplo de abdução e adução, que a gente tinha visto só nos braços, nós temos também na perna. Abdução, quando a gente leva a perna para fora do corpo, e adução, quando a perna fica na sua posição anatômica normal. Nós temos um movimento também que quem já usou aparelho ou vai em dentista já deve ter feito, que o dentista pede, que é o movimento de retrusão e protusão, que é o movimento da mandíbula, que é um movimento que vai levar a mandíbula para fora ou para dentro, arrastando os dentes.
Pode acontecer, esse é um movimento que a gente consegue fazer, vocês podem tentar ele aí também, com a boca fechada, os dentes cerrados, você consegue movimentar a mandíbula para fora, para frente do corpo e também de trazer ela um pouco para dentro. Mas o para dentro ele é mais, você não consegue na posição anatômica trazer tanto. Então quando você faz a protusão, você consegue retornar com a retrusão. E nós temos algumas características anatômicas particulares de cada indivíduo que o corpo pode se desenvolver e se formar já com algum desses tipos de movimento fixo. Então, tem cirurgia hoje de retrusão e protusão mandibular. Então, é importante o termo que vocês vão verem aí na prática de vocês, algumas cirurgias odontológicas ou de cabeça e pescoço que são relacionadas a esse movimento de retrusão e protusão, que vai corrigir anatomicamente, porque seria o padrão considerado anatômico normal. Então, pode ser corrigido ou não. Não é uma deficiência. Se ela causar algum dano, ela vai ser corrigida. Se ela não causar, não tem nenhuma necessidade. Esse movimento aí, quando vocês empurrarem a mandíbula para fora, nós vamos chamar de protusão. E quando voltar ela para dentro, de retrusão. Quando ela está na posição dentes cerrados parado, você consegue até tentar fazer o movimento de retrusão, mas o movimento é muito limitado, muito pequeno. Agora, saindo desses movimentos, nós temos que estudar os quadrantes antes de entrar nos órgãos específicos de cada sistema do corpo como um todo. Nós vamos agora dividir o abdômen em 4 partes e depois dividir ele novamente, dividindo em 9 partes. E ali nós vamos conhecer os vários termos que a gente vai utilizar. Já parem aí, já pegue para poder estudar em vocês mesmo, que seria a determinação do quadrante. Nós temos uma parte superior do abdômen, direita, que a gente vai falar quadrante superior direito. Depois a esquerda, quadrante superior esquerdo. E vai ter o quadrante inferior direito e o quadrante inferior esquerdo também. Essa é a divisão simples para dividir o abdômen em 4 partes. E a partir dele a gente fazer a divisão mais detalhada, que é a divisão das 9 partes, já especificando até os órgãos que vão estar presentes em cada uma delas. Nós temos a região hipocôndrica direita, a região epigástrica, a região hipocôndrica esquerda. Essa é a primeira linha que vocês vão sentir, vão ver aqui no abdômen. Ela pega uma parte do fígado até aqui debaixo das costelas, vocês vão conseguir observar, e passando aqui na região epigástrica no estômago. Para baixo um pouquinho, já no umbigo, nós vamos dividir mais em 3 regiões. Região lateral direita, região umbilical e região lateral esquerda. E mais baixo, a região inguinal direita, a região púbica ou hipogástrica e a região inguinal esquerda. Fica fácil guardar epigástrico, que seria onde está o estômago, a parte mais alta, e hipo, a parte mais baixa, hipogástrica, que estaria debaixo da região umbilical. Mas nós não temos apenas esses termos, temos outros. Mas antes vamos ver o que a gente tem de órgão dentro desses quadrantes. No hipocôndrio direito vai estar localizada vesícula biliar, parte do fígado e rim direito. No lateral direito nós vamos ter o seco, colo ascendente, a flexura direita do colo, a parte do rim direito e o intestino delgado. Na região inguinal direita nós temos apêndice, partes do seco e intestino delgado. No epigástrio, nós temos uma parte do fígado, o estômago, pâncreas e duodeno. Na região umbilical, nós temos o jejunum, o ilho, a parte do duodeno, colo, rins e vasos principais do abdômen. No hipogástrico, nós temos a bexiga, partes do intestino delgado e colo sigmoide. No hipocôndrio esquerdo, nós temos o baço,
flexura esquerda do colo, parte do rim esquerdo, intestino delgado e parte do estômago também. A lateral esquerda nós temos o colo descendente, parte do rim esquerdo e intestino delgado. E na região inguinal esquerda, partes do intestino delgado, colo descendente e colo sigmoide. Por que é importante entender a parte abdominal como um todo? Porque nós podemos ter pacientes que vão relatar dor em algum local específico do abdômen. Então, ali nessa parte, ajuda a gente conhecer apenas os sistemas separados. É necessário conhecer tudo que está localizado para, a partir da dor, a gente conseguir entender o que o paciente pode estar sentindo. Exemplo clássico é dor na região inguinal direita. Pode ser característica de apendicite, que é uma patologia grave e que precisa de cuidado imediato. Se o paciente chega com dor inguinal esquerda, você não pode confundir e achar que o paciente está com apendicite, porque na região inguinal esquerda não tem o apêndice. Do mesmo jeito que o paciente chega com dor no hipogástrico, vocês vão relacionar problema urinário também, além de questão intestinal, mas não necessariamente um problema urinário relacionado ao rim, que estaria ou rim direito ou esquerdo na região lateral. Então é importante entender quais órgãos estão presentes em cada região para poder também, depois, quando vocês forem fazer a parte de enfermagem clínica, conseguir fazer a semiologia, a anamnese de forma adequada do paciente para encaminhamento ou para o procedimento necessário que for ser realizado, tá bom? Além desses nomes que a gente deu, nós temos alguns outros nomes que vocês precisam também conhecer. Aqui a gente já dividiu em números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, para ficar mais fácil vocês localizarem sem ter um nome muito pequeno aí dentro dos quadrantes. A região número 1, ela é a hipocôndrica direita, região hipocôndrica direita ou simplesmente hipocôndrio direito. A 2 é o epigástrio ou região epigástrica. A 3, região hipocôndrica esquerda ou simplesmente hipocôndrio esquerdo. A 4, aí vem a diferença. Nós podemos chamar de região lateral direita, mas normalmente em medicina nós usamos o termo flanco direito. Flanco é o nome dado à região lateral, tá? Então, região lateral direita, flanco direito. A 5, que é a região umbilical, nós também damos o nome de mesogástrio. Então, olha para vocês entenderem a 2, a 5 e a 8. Epigástrio, mesogástrio e hipogástrio. Seria a região mais alta, a mediana e a mais inferior. Então, nós temos epigástrio, mesogástrio e hipogástrio. O número 6, que seria a região lateral esquerda, também é chamada de flanco esquerdo. A número 7, que é a região inguinal direita, também é chamada de fossa ilíaca, por conta do nome da anatomia, do nome do osso que compõe essa região inguinal, que é o ilho. Então, fossa ilíaca direita. O 8 é a região púbica ou hipogástrica ou hipogástrio. E a 9, que é a região inguinal esquerda, fossa ilíaca esquerda. Então, tem que entender todos esses nomes. Então, para a mesma região pode ter nomes diferentes, vocês precisam saber qual que é, porque depende do autor do artigo, do autor do livro, do profissional que vocês vão conversar, tempo de formação do profissional, ele pode usar termos diferentes. Então, esses são os termos padrões que nós precisamos conhecer para a região abdominal, tá bom? Nós também dividimos o corpo humano em 3 partes.
Eu já tinha falado isso na primeira aula, mas fica importante a gente relembrar agora. Que nós temos cabeça e pescoço, tronco e membros. No estudo da anatomia para as disciplinas gerais de medicina, de saúde, nós dividimos a nossa parte de anatomia e fisiologia em sistemas: cardiovascular, urinário, cerebral, respiratório, endócrino e assim todos os outros. Mas na divisão do corpo humano ela também se dá em cabeça e pescoço, tronco e membros, para poder facilitar e enxergar todos os órgãos em uma determinada região, tá bom? O tronco nós subdividimos em tórax, abdômen e pelve, e o abdômen a gente viu aí as cavidades, os quadrantes que dividem o abdômen. Então nós subdividimos o tronco em tórax, abdômen e pelve, e depois cada um deles ainda é subdividido em mais partes também. Os membros nós subdividimos em membros superiores ou membros torácicos, e os membros inferiores e pélvicos. Então são os dois nomes que nós damos para os membros: superiores ou torácicos e inferiores ou pélvicos. Nos membros superiores, nós temos uma raiz, que é o ombro, e uma parte livre, que é o braço, o antebraço e a mão. Como? Assim, primeiro segmento aqui dos membros superiores ou torácicos é a cintura escapular, que compreende a clavícula e a escápula. O segundo segmento é o braço, compreende o osso húmero. O terceiro segmento, o antebraço, que são os ossos rádio e una. E o quarto segmento, ossos da mão, carpo, metacarpo e falanges. Esses nomes de ossos nós já vamos ver na próxima aula no sistema esquelético. Então nós só precisamos entender aqui que membros superiores ou torácicos, raiz, ombro, cintura escapular, que é a clavícula e a escápula, ou seja, que está fixa, e a parte livre, que é o braço, o antebraço e a mão. Ok? Para os membros inferiores ou pélvicos, nós temos também uma raiz, que é o quadril, e uma parte livre, que é a coxa, a perna e o pé. Aí nós conseguimos ver o osso ilíaco, que seria o que a gente chama de anca, mas o termo mais padrão e mais tradicional de uso é a cintura pélvica, que é a parte, que é a raiz. Depois a coxa nós temos o osso fêmur, a perna, os ossos tíbula e fíbula ou perônio, e o pé, que nós vamos ter tarso, metatarso e as falanges. Então a parte que é chamada raiz é a cintura pélvica, e as demais partes, a parte livre dos membros inferiores ou membros pélvicos. Nós temos algumas cavidades do nosso corpo que nós também precisamos entender, que é a cavidade craniana, o canal vertebral, a cavidade torácica e uma cavidade que a gente chama de abdominopélvica, que compreende a cavidade abdominal e a cavidade pélvica. Essa que a gente viu a divisão dos quadrantes da cavidade abdominal, tá? Então, cavidade craniana, um canal vertebral, uma cavidade torácica e a cavidade abdominopélvica. Quando a gente juntar todos esses termos, nós vamos ver que nós completamos um corpo inteiro. Nós já vimos cabeça, tronco e membros inferiores ou pélvicos. Nós vimos a raiz e a parte livre. Membros superiores ou torácicos, também a raiz e a parte livre. E agora da cabeça e do tronco, as cavidades que compõem: cavidade craniana, canal vertebral, cavidade torácica e a cavidade abdominopélvica, que é a cavidade abdominal e a pélvica.
Nessas cavidades, nós temos algumas características. A cavidade ventral torácica, ela é separada da cavidade abdominal por um músculo chamado diafragma, que essa cavidade vai envolver os pulmões. Nessa cavidade nós vamos ter uma outra característica, que é a parte pleural. Nós vamos ter direita e esquerda, porque cada cavidade pleural tem um pulmão. Nós temos o mediastino, que é uma região entre os pulmões que vai do externo até a coluna. Esses ossos nós vamos ver depois para vocês entenderem melhor. Contém o coração, o timo, o esôfago, a traqueia, os brônquios e numerosos vasos sanguíneos e linfáticos. Então, nessa cavidade ventral torácica, nós já temos uma cavidade pleural onde está direita e esquerda, onde cada uma tem um pulmão, uma cavidade chamada de mediastino, que vai ter vários órgãos aí de diferentes sistemas, que nós já temos que saber que é o coração, timo, esôfago, traqueia, brônquios e os vasos sanguíneos e linfáticos. E nós temos ainda o pericárdio, que é a cavidade só do coração. O mediastino cardíaco é onde está todos esses outros órgãos e o pericárdio é onde está só o coração. Nós temos a cavidade dorsal do crânio, que vai estar presente o encéfalo e seus revestimentos, a dorsal vertebral, onde vai passar a medula espinhal e início dos nervos espinhais, e na ventral abdominopélvica, nós vamos ter na cavidade abdominal todos aqueles órgãos que nós já vimos, nos quadrantes: estômago, baço, fígado, vesícula biliar, intestino delgado, maior parte do intestino grosso, e na cavidade pélvica, a bexiga, o intestino grosso, os órgãos genitais internos femininos e masculinos. Aqui nós conseguimos ver um espaço pleural nessa cavidade, só para vocês poderem, depois nós vamos ver tudo isso de novo em sistema respiratório, mas só para vocês já irem compreendendo. Aqui nós temos uma pleura parietal com uma pleura visceral, ou seja, duas camadas para poder dar esse deslizamento que o pulmão vai necessitar para poder fazer o processo de respiração, que é dilatar e contrair no movimento respiratório. Então nós temos esse espaço pleural, uma cavidade onde fica o pulmão. Agora, para a gente poder já ir fechando essa aula, já resumindo alguns termos e funções importantes da anatomia, nós temos que entender alguns termos que a gente vai usar ao longo do curso. O primeiro deles é homeostasia, que é um processo de regulação pelo qual o organismo mantém constante o seu equilíbrio. Então, o organismo precisa se manter sempre de uma forma que ele trabalhe para poder manter o organismo vivo. Ele tem que trabalhar em equilíbrio, senão ele vai causar algum dano. Quando ele perde essa homeostasia, ele causa uma patologia, causa um dano. Todos os órgãos do corpo exercem funções que ajudam a manter essa constância, ou seja, esse equilíbrio, esse funcionamento adequado do organismo. Cada sistema de órgãos desempenha um papel específico na homeostasia também. Então, isso é importante. Nós temos aqui como exemplo de homeostasia o sistema respiratório, que vai controlar as concentrações de oxigênio e gás carbônico no meio interno. O processo de homeostasia para poder eliminar o gás carbônico produzido nesse processo de respiração é chamado de hematose, que é a troca de oxigênio por gás carbônico nos alvéolos, para a gente poder manter sempre o sangue oxigenado para poder levar oxigênio e nutrientes para as demais células do nosso corpo. Então, um dos principais órgãos de homeostasia do nosso organismo é o pulmão, especificamente os alvéolos pulmonares. Outro órgão muito importante nesse processo de equilíbrio são os rins, que removem os produtos do metabolismo celular e controlam as concentrações de diferentes íons, através de processos de filtração, reabsorção, secreção, reabsorção de água, eliminação de toxinas.
eliminação de metabólitos, tudo isso é feito através dos rins. Então é ele que mantém a quantidade adequada de todos os íons que nós precisamos no nosso organismo, seja ele sódio, potássio, cálcio, magnésio e tantos outros, quanto também na quantidade de água que nós precisamos reabsorver ou eliminar na urina. Caso você tome algum medicamento, é no fígado e nos rins que é feito o metabolismo dele para você eliminar a parte da droga que já fez efeito ou que não precisa mais dela. Então você vai ter aquele medicamento sempre no seu organismo, isso não é ideal. Mesma coisa são com toxinas, alimentos, tudo isso faz parte de um processo de homeostasia para manter o organismo em equilíbrio. Então os rins são importantíssimos no processo de homeostasia. O sistema digestivo também processa os alimentos a fim de promover os nutrientes adequados para o meio interno. Então, é um componente importante do nosso sistema de homeostasia, é o sistema digestivo todo. Aqui vocês já pegam para poder ver que nós temos um sistema digestivo propriamente dito e os órgãos anexos dele também, que nós vamos estudar depois com mais calma. Mas aqui já dá para a gente ver o sistema digestivo com esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso, que vai ser subdividido, e os órgãos anexos como fígado, vesícula biliar, pâncreas. Tudo isso vai auxiliar no processo de homeostasia e no equilíbrio do nosso organismo em relação aos nutrientes necessários para a manutenção da vida. Os músculos e o esqueleto dão apoio e locomoção para o corpo. O sistema nervoso inerva os músculos e controla o funcionamento de vários órgãos internos. Por exemplo, o sistema nervoso voluntário está relacionado com os movimentos voluntários. Os neurônios levam a informação do sistema nervoso central aos músculos esqueléticos, inervando-os diretamente, para a gente poder fazer os movimentos que a gente necessita, que a gente quer, que a gente faz ele de forma voluntária. E o nosso sistema nervoso autônomo, que são relacionados aos movimentos involuntários dos músculos, como os não estriados e estriado cardíaco, sistema endócrino e respiratório. Nós não precisamos pensar para poder fazer um movimento respiratório e um movimento cardíaco. Ele acontece de forma equilibrada no nosso organismo para poder manter as funções vitais. Caso esse sistema saia fora dessa homeostasia, desse equilíbrio, é que nós vamos ter as patologias que vão precisar ser reparadas, tá bom? Aqui nós, só para critério de ilustração, né, que nós temos o cérebro, o tronco cerebral na parte central, com a medula espinhal, né, e depois os nervos que vão se dividir no corpo todo. O corpo todo é uma teia de nervos que partem do tronco cerebral e da medula espinhal para manter esse processo de sistema nervoso autônomo e sistema nervoso voluntário de forma constante e de forma adequada. Então, ele é necessário para a gente poder manter todas as nossas funções em equilíbrio. Nós temos o sistema endócrino, que é formado por glândulas que secretam hormônios com a finalidade de controlar funções metabólicas e reações. Aí são várias glândulas que vão estar trabalhando nesse sistema endócrino, secretando hormônios. Nós temos aí as mais conhecidas, que é o pâncreas, né? Que é o que secreta, além de insulina, outros hormônios. Nós temos a glândula tireoide, paratireoide, hipófise, adrenal, e temos as glândulas do sistema reprodutor, como ovários e os testículos. Cada uma exercendo funções muito importantes nesse equilíbrio da parte endócrina, da parte hormonal. Mas depois, na parte de endocrinologia, nós vamos ver separadamente, só para vocês entenderem que a homeostasia depende também desse bom funcionamento das glândulas endócrinas. O líquido extracelular, que preenche os espaços entre as células e contém nutrientes, também fazem parte dessa homeostasia. Manter o equilíbrio, principalmente de íons entre a parte celular e a parte intracelular, para manter um equilíbrio
na composição das células que vão compor os nossos tecidos, os nossos órgãos, os nossos sistemas. Então, até a parte celular, ela é importantíssima para poder fazer esse processo de homeostasia. Nesse exemplo, a gente vê um processo de difusão, que nós temos solutos que podem ser íons dentro e fora da célula. O meio extracelular e o meio intracelular. Quando esses íons estão de forma desequilibrada e podem causar algum dano nessa homeostasia celular, nós vamos fazer um processo de difusão que não é controlado pela nossa vontade. Acontece a partir daquilo que o organismo entende como necessário. E nesse processo de difusão é feito um equilíbrio entre o meio extracelular e o intracelular para que ele possa agir e possa se manter equilibrado e manter compatível com as funções necessárias para a manutenção da vida. Tá bom? Nós já falamos de alguns sistemas, né? Mas nós vamos completar esses sistemas ao longo do curso. Sistema circulatório, né? Nós vamos ver a circulação do sangue, coração e vasos sanguíneos. Sistema digestivo, processamento do alimento com a boca, estômago e intestinos. Sistema endócrino, comunicação interna do corpo através de hormônios. Sistema imunológico, que é a defesa do corpo contra os agentes patogênicos. O sistema tegumentar, que é a pele, cabelo e unhas. O sistema linfático, estruturas envolvidas na transferência de linfa entre tecidos e o fluxo sanguíneo também. Sistema muscular, que vai proporcionar o movimento ao corpo. Sistema nervoso, que vai coletar, transferir e processar informações com o cérebro e com os nervos. O sistema reprodutor, nós vamos ver os órgãos sexuais e os processos envolvidos também na reprodução humana. O sistema respiratório, os órgãos usados para inspiração e também o pulmão. O sistema ósseo, nós vamos ver que ele é importante no suporte estrutural e proteção dessas cavidades que nós já mostramos, que vão armazenar vários outros órgãos, através dos ossos que o compõem. Nós temos um sistema excretor também, que a parte principal são os rins, e as estruturas envolvidas na produção e na excreção de urina também. Todos esses sistemas nós vamos ver ao longo do semestre em aulas separadas, de sistema por sistema. Então, tem bastante conteúdo, tem muita informação, vai ser bem interessante para a vida profissional de vocês. Nós temos, agora voltando a falar da célula, para a gente poder fechar essa parte e eu explicar a atividade para vocês. As células são componentes fundamentais de todos os organismos vivos do planeta Terra. Cada célula dá estrutura e funcionamento ao ser vivo do qual a célula faz parte, ou seja, a célula é a unidade morfofisiológica dos seres humanos. Tudo parte de uma célula. É a partir da célula que nós vamos formar os tecidos, os órgãos e os sistemas. Todas as células apresentam uma mesma estrutura formada de membrana plasmática, citoplasma e núcleo ou nucleóide. Esse exemplo aqui dessa célula é uma célula do nosso sistema, uma célula humana. Nele nós vemos vários componentes. Nós podemos ver mitocôndria, lisossomo, complexo de Golgi, membrana celular, o núcleo, nucleolo, ribossomo, retículo endoplasmático, as membranas. E cada uma tem funções específicas e diferentes, como por exemplo, membrana plasmática. Membrana plasmática é um delgadíssimo envoltório, ou seja, fino, muito fininho, um envoltório que delimita a célula e que lhe dá individualidade, ou seja, que separa os componentes de uma célula do meio extracelular e de outra célula, individualiza os componentes celulares de cada célula. Apesar de ser essa membrana extremamente fina e delgada, ele vai delimitar para poder individualizar cada célula. Quimicamente, a membrana plasmática é composta de lipídios e proteínas atraídos uns aos outros. Como resultado, a membrana é uma estrutura flexível, embora resistente, que permite à célula mudança de forma e tamanho. A membrana consegue controlar a passagem das substâncias polares
para dentro e para fora da célula. Isso que é importantíssimo. A membrana ela define o que vai conseguir entrar dentro da célula e o que de dentro da célula vai conseguir sair, porque é dentro da célula que tem todo o funcionamento do nosso sistema, do nosso corpo. O citoplasma, ele é denominado citoplasma todo o conteúdo celular compreendido pela membrana plasmática, ou seja, tudo que a membrana plasmática delimitou e formou a célula, nós damos o nome que está dentro, que está intracelular, é denominado citoplasma. É um composto de um colóide aquoso chamado citossol. Encontra-se dissolvidas no citossol enzimas moleculares de RNA mensageiro, açúcares pequenos, íons, aminoácidos, nucleotídeos e estruturas onde ocorre a síntese de proteína e que são os ribossomos. Então, ali dentro desse citoplasma, dentro dessa membrana celular, tem todas as partes da célula que vão funcionar o nosso organismo. O núcleo. Com poucas exceções, as atividades vivas possuem um núcleo ou um nucleóide, onde o genoma é armazenado. Genoma, DNA. As moléculas de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, são muito longas e ficam compactadas dentro do núcleo ou nucleóide como complexos de DNA associado a proteínas específicas. Então, é dentro do núcleo da célula que tem o nosso DNA. Nos organismos de células mais complexas, o material genético, o DNA, é envolvido por uma dupla camada lipoproteica, a carioteca ou envelope nuclear. O núcleo dos eucariontes é uma organela, pois é composta de estrutura membranosa, ou seja, para poder armazenar ali faz-se uma organela, um composto de uma membrana para poder armazenar esse material genético, esse DNA, que é importantíssimo para todas as funções do nosso organismo. Vocês vão receber essa aula em PDF. Junto com ela, vocês vão receber também um exercício. Esse exercício que vocês vão receber, ele tem a parte de nomenclatura e tem uma parte final que é bem parecida com essa parte final dos slides. O que eu preciso que vocês façam no último exercício? Que vocês identifiquem todos os componentes, todas as organelas presentes em uma célula humana e dê resumidamente a função delas. Então vocês vão lá, igual aqui eu já fiz algumas, só que vocês vão repetir esses também, é para fazer todos de novo. E não precisa escrever tudo isso. Quer que vocês façam de forma resumida a função. Qual que é a importância das organelas de cada componente celular. Então vai pegar lá mitocôndria, escrever mitocôndria. Qual que é a função? Qual que é a importância dela na célula humana? Lisossomo, qual que é a importância? Retículo endoplasmático, qual que é a função? Para que ela serve? Então vocês vão fazer isso com todas as organelas. Não precisa desenhar a célula, mas precisa colocar todas as organelas dela, tá? Então coloque tudo que compõe a célula, igual a gente fez aqui, ó, membrana plasmática, citoplasma, núcleo, e aí vai lisossomo, ribossomo, complexo de Golgi, tudo que tiver dentro da célula vocês vão colocar e colocar a função, para que ela por que ela é importante, o que ela faz para o nosso organismo, tá? Esse exercício vocês vão entregar no colégio junto com o exercício da primeira aula até sexta-feira agora, tá? Conta como presença e como avaliação. Então, a parte maior do trabalho é esse, de pegar todas as organelas e colocar as suas funções. Então, por favor, não copie do Google, pegue, monte direitinho, faça o exercício de forma correta, não fique copiando Ctrl+C, Ctrl+V lá do site do Google, não, monta direitinho só com a função principal para ficar fácil de vocês estudarem também. Não é só para entregar, para valer ponto e valer presença, é para que depois vocês possam estudar
por aí. Quando tiver dúvida, quando precisar de alguma informação, saber para que cada componente é necessário. Então vocês vão fazer, pode ser digitado, pode ser à mão, da forma que for mais fácil para vocês. Só que precisa ser entregue no colégio até sexta-feira agora. Sexta-feira agora, dia... Deixa eu conferir a data, eu coloquei a data lá, tá? Dia 23, até dia 23 à noite, tá bom? O exercício da aula 1 e o exercício da aula 2. Entregue até sexta-feira, dia 23 de outubro, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer informação que vocês precisarem, se teve alguma coisa que precisa ser revista, ou precisa de tirar alguma dúvida, ou que não ficou bem entendido, porque aqui a gente vai falando, tem hora que a gente pode confundir alguma coisa, porque não tem um feedback na hora, né? Então, assim, assistiu o vídeo, ficou alguma coisa incoerente, ou ficou incompleto, ou ficou sem entender, manda para Maristela e pede ela para poder me passar, para eu poder responder vocês, tá bom? Dúvidas pequenas, talvez eu grave um vídeo menorzinho que dá para poder ir até pelo WhatsApp mesmo. Então, qualquer coisa, mandem as dúvidas para a gente, tá bom? Bons estudos, façam as atividades, entreguem até no colégio e até a próxima aula. Um abraço a todos.